com prazer que recebemos hoje a doutora Letícia Borges, fonoaudióloga e investigadora de referência na área do processamento auditivo central. A sua experiência tem contribuído para aprofundar a compreensão das perturbações do processamento auditivo e, mais recentemente, para a divulgação do ProSer, um teste inovador que se tornou um marco na avaliação clínica em língua portuguesa. Ao longo desta entrevista, vamos explorar desde os conceitos fundamentais até o impacto clínico e científico desta inovação. Com a palavra, então, a doutora Letícia Borges. Olá, Letícia. Olá, tudo bem, Roberta? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Neurosound Learning pelo convite, agradecer a Ana também pelo convite, pela receptividade, e estou muito contente em poder contribuir com um assunto que, para mim, é de grande satisfação e de atuação clínica há muitos anos. Então, que eu puder contribuir nessa nossa conversa, estou à disposição. Ok, obrigada, Letícia. Então, vamos à primeira pergunta. Para começar, eu gostava que tu explicasses às pessoas o que é o processamento auditivo e por que ele é tão importante no nosso dia a dia. Sim. O processamento auditivo central, ele tem uma definição que nós utilizamos pela Academia Americana de Audiologia, desde 2005, que é a eficiência e eficácia com que o sistema nervoso auditivo central utiliza da informação auditiva. Mas a gente tem outras definições também que são mais simples de serem compreendidas. Então, ele é um mecanismo, ele é um conjunto de mecanismos e funções com que o nosso sistema auditivo central utiliza para a compreensão da mensagem. Então, o nosso saudoso Katz sempre dizia, né, que é o que o cérebro faz com que nós ouvimos. Então, o processamento auditivo central, ele é um conjunto de mecanismos e habilidades de localização da fonte sonora, de você conseguir ouvir uma mensagem dentro de um ruído competitivo, de identificar diferentes informações apresentadas ao mesmo tempo, de diferença de frequência, intensidade, duração da informação sonora, de percepção de mínimos intervalos de tempo entre sons, e também de você conseguir fazer essa localização da fonte sonora. Então, na maioria das pessoas, nós temos uma entrada auditiva, um sistema periférico íntegro, ou seja, não temos dificuldades auditivas. E podemos, então, mesmo não tendo dificuldades auditivas, não compreender a informação sonora. Então, ter um bom funcionamento dessas habilidades auditivas faz com que eu compreenda a informação do meu dia a dia. Então, especialmente na aprendizagem, na alfabetização das crianças, quando elas estão mais velhas, na interpretação de um texto, na leitura, em adultos, participando de reuniões, então, em idosos também, participando do dia a dia. Então, é fundamental que a gente investigue quando a pessoa tem uma queixa de compreensão que não esteja diretamente relacionado a uma alteração nas funções auditivas periféricas. Então, ele vai permear, né, o nosso sistema auditivo central, o processamento auditivo, ele está presente no nosso dia a dia a todo o momento. Então, quando eu converso com alguém, eu preciso entender o que essa pessoa quis dizer para eu poder dar uma resposta, né? Então, ele é fundamental para a nossa comunicação. Excelente. Então, quando nós estamos aqui a falar de uma alteração no processamento auditivo, nós, na verdade, estamos a falar de um transtorno ou de uma perturbação do processamento auditivo central. E aí nós perguntamos e gostávamos assim de uma resposta simples. Como é a manifestação da perturbação do processamento auditivo no dia a dia, nos contextos onde as pessoas estão inseridas, e a Letícia, né, tu já disseste aqui um bocadinho, Letícia, as dificuldades que as pessoas podem ter, mas assim, com um bocado de ênfase nas crianças em idade escolar.
Como é que isso se pode manifestar? Quer dizer, a questão mesmo espacial, o barulho, como é que isso funciona no dia a dia? Uma das principais queixas, especialmente nessa população infantil, que é a população que a gente mais recebe para avaliação, especialmente é a dificuldade em escuta em ambientes ruidosos. Então, uma das queixas principais é essa dificuldade de atenção, de ouvir o professor quando tem muitas crianças falando em sala de aula. Também são crianças que frequentemente fazem o uso de expressões como que. Então, a gente tem a impressão de que elas têm uma dificuldade auditiva, mas quando a gente realiza a avaliação, os limiares auditivos estão dentro dos padrões de normalidade. Então não é uma dificuldade em ouvir, mas sim no processo de compreensão desse som, dessa informação. E elas precisam desse tempo a mais para fazer esse processamento. E é nesse momento que elas utilizam dessas expressões, que, para dar esse tempo que o sistema precisa. A gente também tem muitas dificuldades relacionadas ao processo de alfabetização. Então, crianças de 6, 7 anos que estão nesse processo de alfabetização, se elas não discriminam a diferença entre os sons, elas podem ter dificuldades na escrita. Então, em trocas de letras, em omissões de sons, ou mesmo de aglutinações de palavras. E aí, conforme ela vai crescendo, desenvolvendo, né, passando de ano, as dificuldades vão aumentando em relação à interpretação de texto, elaboração de uma resposta, de conseguir entender piadas, ironias e palavras que estão implícitas dentro de um texto. E isso vai refletir também na atenção. Então, se a criança ela tem dificuldade de compreensão, vai exigir dela uma demanda auditiva muito maior do que outras crianças. E no final do dia, essa criança ela pode ter um cansaço mental, uma fadiga auditiva. E aí o rendimento escolar também vai declinando. Então, a gente vê que são crianças que muitas vezes podem ser confundidas com crianças com alguma dificuldade atencional, mas na verdade é porque essa criança tem uma questão de compreensão e essa fadiga auditiva leva essa criança a não se concentrar nas situações do dia a dia. Então, nessa fase, especialmente de alfabetização, de aprendizagem, essas crianças, elas sofrem por não conseguir compreender da informação e, na verdade, a gente pode auxiliar muito na investigação das funções auditivas. São realmente sintomas e assim, bastante marcados e que podem atrapalhar o desempenho da criança, seja social, acadêmico, linguístico, não é? De aprendizagem. Então, nós questionamos como é que se chega neste diagnóstico, que tipos de avaliações são realizadas habitualmente, ou seja, uma bateria mínima, para se identificar, então, a perturbação do processamento auditivo central. É importante essa pergunta, Roberta, porque primeiro nós precisamos de uma avaliação completa do sistema auditivo periférico. Então, é realizada uma audiometria, né, para a gente avaliar os limiares auditivos. É realizado também os testes de limiar de reconhecimento de fala, o índice percentual de reconhecimento de fala, e os testes de timpanometria, que vão avaliar, então, a pressão da orelha média, como que está essa integridade, além da pesquisa dos reflexos estapedianos contralaterais e ipsilaterais. Então, para iniciar a investigação da avaliação do sistema auditivo nervoso central, nós iniciamos pela avaliação do sistema periférico. A partir dessa avaliação, então, nós vamos avaliar, através de testes comportamentais, as funções do sistema nervoso auditivo central, através de testes padronizados com estímulos verbais e não verbais. Então, esses testes, eles configuram avaliação de testes que envolvem testes monoaurais de baixa redundância, que a gente diz, que são testes que vão avaliar a escuta em ruídos competitivos,
a localização da fonte sonora. A gente também tem testes que a gente chama de testes dicóticos, onde informações diferentes são apresentadas ao mesmo tempo, para avaliar essa habilidade de você conseguir integrar as duas orelhas. Nós temos testes que avaliam o processamento temporal, ou seja, a capacidade de discriminação de diferentes sons de frequência, duração e percepção de mínimo intervalo de tempo entre sons, e o teste de interação binaural, que é o teste que vai avaliar a capacidade das duas orelhas trabalharem juntas para conseguir, então, identificar a localização da fonte sonora. Então, existe uma bateria mínima, eu não posso fazer um teste só e dizer que isso é uma avaliação de processamento auditivo central. Então, a bateria mínima pressupõe que pelo menos você escolha um teste de cada categoria. Então, um teste monaural de baixa redundância, um teste de escuta dicótica, um teste envolvendo o processamento temporal, então um teste de ordenação temporal e um de resolução temporal, e o teste de interação binaural. Então, aí, esses testes, eles vão, então, investigar essas funções, e o conjunto delas é que a gente vai conseguir avaliar se o paciente tem uma perturbação do processamento auditivo central ou não. Excelente. Uma das queixas das pessoas, famílias, professores de crianças, por exemplo, é a questão da dificuldade em perceber ou compreender a fala em contextos ruidosos, como, por exemplo, sala de aula, sala de reuniões, restaurantes. Esse desafio tem a ver com o processamento espacial? Pode explicar-nos o que significa esse conceito? Sim. O processamento espacial, ela é uma denominação não tão antiga, né, como os outros testes do processamento auditivo, mas ele envolve a habilidade de interação binaural, que é essa última função que eu acabei de falar, né, é a capacidade das duas orelhas trabalharem juntas. A interação binaural, para que eu identifique a localização da fonte sonora, eu tenho que ter uma escuta binaural, ou seja, as duas orelhas com limiares auditivos iguais, uma audição simétrica. E a localização da fonte sonora, ela depende do tempo e intensidade que esse som chega nas duas orelhas. Então, para que eu compreenda uma informação com um ambiente ruidoso, é imprescindível que eu consiga separar a fonte sonora do meu ruído. E para isso eu preciso dessa escuta binaural. Então, o processamento espacial é a capacidade que o indivíduo tem de identificar a fonte sonora em detrimento de sons e ruídos vindos de 360 graus. Então, que são situações de restaurante, sala de aula, outras situações de ruído em que eu tenho sempre um falante vindo da frente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho sons vindo de diferentes direções. E aí, nosso sistema é capaz de ignorar esses sons e dar prioridade para o falante que está vindo da frente. Quando o meu sistema tem uma falha nesse direcionamento de atenção, eu teria, então, um transtorno do processamento espacial. Certo. Então, o PROCER surgiu precisamente para avaliar esse aspecto, fruto, então, de uma parceria científica entre a Universidade Estadual de Campinas, não é isso? No Brasil, e a Macquarie University, na Austrália, instituição do professor Harvey Dillon, não é? Criador original do LISAN-S. O que distingue, então, este teste dos restantes e por que motivo foi considerado um avanço tão relevante para a prática clínica? Aqui no Brasil, nós não tínhamos um teste que avaliasse o processamento espacial. Nós temos o teste que avalia a habilidade figura-fundo auditiva, mas esse é um teste ipsilateral. Então, eu recebo, né, uma mensagem principal e tem uma história competitiva ipsilateral. Então, estou avaliando uma informação na orelha esquerda, na orelha direita. O teste de processamento espacial,
Ele é um teste que você vai avaliar, então, a discriminação de uma fala, né, de uma sentença, com ruído competitivo. E esse teste a gente não tinha para a língua portuguesa. Nós temos esse teste, que é o teste que o professor Harvey e a Cheryl Cameron desenvolveram na Austrália, na língua inglesa, né? No inglês americano, australiano, e também tem a versão do inglês americano. Eu tive a oportunidade de conhecer esse teste quando eu fiz uma parte do meu doutorado na Austrália, na Universidade de Melbourne. E lá eu tive contato com o teste e identifiquei uma lacuna desse teste no Brasil, na língua portuguesa. Então, conversando com o professor Harvey sobre a importância de termos essa avaliação do processamento espacial, ele autorizou a Unicamp a desenvolver o software para a gravação das sentenças em português brasileiro. E aí, nós criamos, então, esse software capaz de identificar a habilidade de escuta em detrimento desses sons vindos de diferentes direções. Então, o processamento, o teste ProSer, ele é a versão idêntica do ListenNS na língua portuguesa. Então, é a oportunidade que nós temos de oferecer essa investigação para a nossa população não falante do inglês australiano ou americano. Certo. Eu vou fazer aqui duas perguntas conectadas. A primeira é o que significa a sigla ProSer, tá bem? E, de seguida, nós aqui questionamos, nós do Neurosound Learning, na sua visão, Letícia, quais são os próximos passos para que o ProSer se consolide, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente? E que potencial teria se viesse a ser adaptado, por exemplo, e validado aqui cá em Portugal? O ProSer, ele é uma sigla que nós, como ListenNS, também é uma sigla que significa teste de processamento de sentenças no ruído. Então, é um teste muito simples, em que foi feita uma gravação de frases, em que a criança ouve a frase e precisa repetir em voz alta aquilo que ela ouviu. Essa gravação, ela foi feita em que a criança, a sensação que o paciente tem é que a voz ela vem a zero azimuth, ela está vindo da frente. E, ao mesmo tempo, este paciente ele vai ouvir histórias competitivas em 4 diferentes situações. Então, a história competitiva, ela, na situação mais fácil de escuta, ela está a 90 graus e a gravação da história é diferente da voz da gravação das frases. No segundo momento, a criança vai ouvir a frase vindo da frente e a história também vindo da frente, mas com uma voz diferente da voz gravada da fala. Na terceira situação, que vai dificultando a escuta, a criança ouve a voz vindo da frente e a história é a mesma voz da frase. Então, a 90 graus. E a situação mais difícil de escuta é as frases vindo da frente e a história também vindo da frente, mas as vozes são iguais. Então, a voz do gravante da frase é a mesma voz quem gravou a história. E para que eu consiga diferenciar as pistas do ambiente, quanto mais distante é a história, está o ruído da informação principal, e se são vozes diferentes, mais fácil seria essa escuta. Quanto mais próximo está a frase, o falante, da competição, e se o timbre é similar, mais difícil eu teria de entender a mensagem. Então, o ProSer, ele é um teste que ele já está pronto, nós temos a normalidade dele realizado na nossa população, já está publicado um artigo, faz nem um mês que nós conseguimos a publicação desse artigo,
mostrando, então, a normatização do teste, e ele já está dentro de uma plataforma para ser utilizado. O que nós estamos dependendo agora é de uma comercialização deste teste para que ele seja distribuído para todos os audiologistas que queiram realizar esta avaliação, porque é uma avaliação que vai ser realizada para compor a bateria do processamento auditivo. Então, ela tem que ser realizada via audiômetro, como os outros testes do processamento auditivo central. Então, o nosso passo agora, nós estamos em contato com empresas que queiram fazer essa comercialização para que esse teste seja, então, esteja disponível para as pessoas utilizarem. E também vejo uma grande oportunidade de sermos parceiros, né, de utilizarmos esse mesmo teste para os falantes do português europeu, para que vocês também tenham um teste que seja sensível para avaliar o processamento espacial. Na minha prática clínica, Roberta, o que eu vejo? Muitas pessoas têm dificuldade, muitas crianças, em escuta no ruído, e quando a gente aplica o teste de figura fundo, nós temos respostas normais. Então, se aplicássemos o teste PROSER, poderíamos ter uma outra avaliação de escuta em ambientes ruidosos que avaliasse esse processamento espacial e aí sim identificar a dificuldade do paciente. Então, além do teste, nós também desenvolvemos o software de treinamento. Porque uma vez que você identifica a falha do processamento espacial, nós temos que ter, então, um recurso para poder fazer uma estimulação adequada. Então, nesse lançamento, além do teste, a gente também vai disponibilizar o material de treinamento, para que seja, então, realizado nos pacientes que apresentarem o transtorno do processamento espacial. Excelente. Olha, eu espero com muita ânsia que nós estejamos aqui a falar do PROSER e que quem esteja a ouvir, os investigadores na área de audiologia que estejam a ouvir, se interessem em desenvolver isto cá em Portugal, porque, de fato, a mim parece-me um teste que complementa muito bem a bateria mínima e seria uma mais-valia para esta população. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Estou à disposição. Então, a doutora Letícia esteve aqui conosco a conversar e deixou claro que o processamento auditivo é fundamental para o sucesso escolar e social e que a perturbação do processamento auditivo central exige um diagnóstico cuidadoso e multidimensional. O PROSER, então, veio colmatar uma lacuna diagnóstica e representa um avanço significativo para a prática clínica. Estamos convictos de que esta inovação poderá transformar não só a realidade brasileira, mas também abrir caminho para a sua futura adaptação, por exemplo, cá em Portugal ou em outros países. Foi um privilégio contar com a sua visão e contributo. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço e estou à disposição. Quem quiser saber mais sobre o teste, estou à disposição para poder apresentar uma versão para vocês de como ele funciona. Obrigada.